Vamos lá? Bom dia, senhoras e senhores. Quem nos acompanha pelo YouTube, iremos dar início à sessão de julgamento da segunda Câmara Julgador do Conselho Administrativo Tributário, pauta complementar, a se iniciar agora às 9h30. Temos dois processos pautados, representando a Fazenda Pública, Dr. Domingos Caruso Neto, representante do sujeito passivo, que os dois processos são os mesmos, Dr. Mário Nunes Cedro. Bom dia a todos. Bom dia. Chama a julgamento o processo 40.000487.959, recurso voluntário 1195 de 2025, Pet Shop Clínica Veterinária Pluto Limitada, solidários Hélio Gonçalves Pereira, Randal Barbosa de Moura e Henrique Guimarães de Miranda. Representante do sujeito passivo, como dito, Dr. Mário Nunes Cedro, representando a Fazenda Pública, Dr. Domingo Caruso, relatora desse processo, conselheira Adriane do Carmo Miranda Moura, estando em condições, por gentileza, proferir relatório. Obrigada, doutor Cláudio, a quem eu desejo um bom dia. Desejo o cumprimento aqui os conselheiros Josimar, Henrique, Paulo Henrique, aos representantes das partes, doutor Mário Nunes, doutor Caruso, a secretária e todos que estão assistindo a essa sessão. Aqui nós temos um recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo e pelo corresponsável Hélio Gonçalves Ferreira contra a decisão de primeira instância que julgou procedente o auto de infração que apura omissão de receita oriunda de revenda de mercadorias tributáveis sem emissão de documentação fiscal e sem declaração no PGDAS, no período de janeiro a dezembro de 2018. Conforme descrito no auto de infração, a fiscalização constatou divergência entre os valores informados pelas administradoras de cartão de crédito débito e os montantes declarados pelo contribuinte no sistema PGDAS-ED. Essa diferença ensejou a presunção de omissão de receitas nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, inciso 9, a linha B da Lei 11.651. A base de cálculo foi apurada com base na proporcionalidade de mercadorias tributadas e a alíquota média, conforme Instrução de Serviço 15 de 2009, SAT. A penalidade aplicada está prevista no artigo 71, inciso 7, a linha L, parágrafo 11 da mesma lei. Na peça de impugnação apresentada tempestivamente, os impugnantes sustentam que a empresa exerce a atividade principal de prestação de serviços veterinários, estando, portanto, sujeita à incidência do ISSQN, nos termos do artigo 1, parágrafos 2º e 4º da Lei Complementar 116 de 2003. Alegam que a atividade de pet shop, embora cadastrada, é secundária e de baixa expressividade econômica, ocupando pequena parte da estrutura da empresa. Argumentam ainda que a fiscalização presumiu de forma equivocada que todas as operações por cartão referiam-se à venda de mercadorias, ignorando a prestação de serviços. Pontuam que não houve juntada aos autos dos extratos das operadoras de cartão, o que comprometeria a prova da infração. Requereram a retificação da autuação, pleiteando prazo adicional para a apresentação de documentos comprobatórios das atividades. A autoridade julgadora de primeira instância declarou a revelia do sujeito passivo sobre o fundamento de que a defesa foi protocolada fora do prazo legal, nos termos do artigo 28, 1 da Lei 16.469. Quanto ao mérito, manteve a exigência fiscal, julgando procedente o auto de infração. Em sede recursal, os recorrentes reiteraram os fundamentos da impugnação e arguem nulidade parcial do processo por cerceamento de direito de defesa, sob o argumento de que não foram intimados para apresentação de impugnação em segunda instância, infringindo o artigo 64, 2A, item 3 do Decreto 6.930. Reforçam que a falta de juntada dos extratos das operadoras de cartão invalida a prova fiscal, requerendo a conversão do feito em diligência. Em memorial, apresenta o levantamento amostral de fichas de atendimento, vinculando transações de cartões de crédito a serviços veterinários, com fundamento nos itens 5.1 e 5.2 da lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003. A primeira Câmara do Conselho Administrativo acolheu a proposição de diligência para aferição da proporção entre as atividades tributadas pelo ICMS e aquelas sujeitas ao ISS.
O procedimento observou os critérios da Instrução de Serviço número 1/2020, SCF, que orienta a aplicação proporcional da carga tributária com base nos quinais registrados. Na manifestação posterior à diligência, o contribuinte anuiu integralmente ao resultado. Não, foi em diligência e o auditor revisor verificou, cumprindo a determinação, foi realizada a revisão técnica pela delegacia, que confirmou a limitação dos dados fornecidos pelas operações de cartão, cientificação de produto e serviço, e apurou, com base nas notas fiscais e inventários, o novo valor de base de cálculo das saídas de mercadorias em R$ 507.595,33. Recalculou o ICMS devido com multa de igual valor, totalizando o novo crédito tributário. E após a diligência, a parte autuada anuiu expressamente com o resultado da revisão, solicitando o julgamento do processo com base nos novos valores apresentados pelo auditor fiscal de ICMS, o valor do ICMS de R$ 5.657,42. O sujeito passivo apresenta memorial indicando que fez o pagamento no programa Negocie Já do valor do ICMS conforme revisão fiscal, termo aditivo folha 106. Este é o relatório, senhor coordenador, senhores conselheiros e representantes das partes. Obrigado, conselheiro Adriano. Doutor Mário Nunes, pelo prazo de 10 minutos para a sua sustentação oral. Senhor coordenador, senhor relator, senhor representante fazendário, cumprimento os demais. De fato, o relatório muito bem feito, muito sucinto, muito esclarecedor. Realmente foi o que aconteceu. Os autos foram convertidos em diligência, pedido da parte da nossa representação do sujeito passivo, e o resultado oferido, indicado com muita precisão pelo nobre fiscal revisor, e a empresa, apresentado o resultado para a empresa concordou, nós naturalmente apresentamos a sua concordância, inclusive pagou a parte que seria a parte não litigiosa, a gente recolheu dentro do prazo legal, e a gente reitera, então, os pedidos que está na peça, de que seja julgado procedente o auto de infração na tela desse valor anunciado pela nova relatora, que seja o auto definitivamente julgado, encerrado o processo, para que seja arquivado, encerrando a lei nos termos do artigo 156 do CTN. Esse é o nosso pedido, senhor coordenador. Muito obrigado, doutor Mário Nunes. Doutor Domingos Caruso, em nome da representação fazendária, pelo prazo de 10 minutos, para se manifestar sobre o processo. Cumprimento ao senhor coordenador, à senhora relatora e às suas pessoas, a todos os presentes. Se opina pela procedência parcial, no valor de R$ 5.657,42, considerando o pagamento constante do documento número 6 do PATE para fins de extinção do crédito tributário. O fundamento é o apresentado no próprio relatório pela conselheira Adriane e também complementado pelas considerações do representante do sujeito passivo, senhor coordenador. Muito obrigado. Diante da manifestação das partes, pela concordância da parcial procedência, eu indago se há necessidade de abrir mais 5 minutos. Não vejo necessidade. Eu indago, senhoras conselheiros, conferência. Não haver necessidade de conferência. Conselheiro Adriano, por gentileza, proferir teu voto. Doutor Cláudio, senhores conselheiros, eu até vou me abster de fazer o voto completo, considerando que aqui há uma convergência de concordância, né? E eu já vou passar direto para o meu dispositivo. Conheço do recurso do sujeito passivo, dou-lhe parcial provimento,
para reformar a decisão singular e julgar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 5.657,42, nos termos do termo aditivo de folha 106, considerando o valor pago para fins de extinção do crédito tributário. Como que não há nenhuma discordância, caso queiram, eu faço o voto completo, mas se não, fica o meu voto só o dispositivo. Muito obrigado, conselheiro. Não vejo necessidade, porque as partes convergeram para aquilo que a senhora narrou. Eu só faria o complemento que os valores pagos para fins de gestão do crédito tributário constam no documento número 6 do PATIE, conforme trouxe a informação a representação fazendária. Doutor Henrique, como vota? Eu acompanho a relatora Adriane, senhor coordenador. Doutor Josimar, como vota? Também vou acompanhar a relatora Adriane. Obrigado. Conselheiro Paulo Henrique, como vota? Também acompanho. Pois bem, anunciando o resultado do julgamento, foi pelo conhecimento do recurso de direito passivo, reformando a sentença singular pela parcial procedência ao valor de R$ 5.657,42, conforme termo aditivo de folha 106, devendo ser considerado para fim de gestão do crédito tributário os pagamentos já realizados conforme consta no documento 06 do PATIE. Esse é o resultado do julgamento, com a concordância do representante do sujeito passivo e da representação fazendária. Chama a julgamento o item 2 da pauta da relatoria do conselheiro Henrique Celso de Castro, seriam as mesmas partes e os mesmos representantes, tanto do sujeito passivo como da representação fazendária, e se me permite, conselheiro Henrique, indago se é uma situação similar e se há questão de valores já expressos, se for o caso. Se não for, por favor, proferir relatório. Coordenador, trata de extensão de julgamento, o caso é similar, o que muda, na verdade, são os valores. Feita a resolução número 114 de 2024, né, e realizada a revisão fiscal, a autuação ela foi alterada para o valor de R$ 10.851,20. E a parte, ela concordou com a revisão realizada e realizou o pagamento por meio de parcelamento, consta até o termo nas folhas 23 e o comprovante de pagamento da primeira parcela, nas folhas 40, o valor de R$ 1.470,26. Então, nesse caso, há sim uma extensão de julgamento, em que eu dou parcial provimento auto de infração, provimento auto de infração e reconhecer o pagamento realizado pela parte. O valor de R$ 10.851,20. 10.851,20. Só para anotar aqui, o pagamento, o termo de pagamento? Isso, ela consta da folha 40 dos autos. A maior dificuldade tá porque são 3 arquivos diferentes que consta do PATIE, né? Consta da folha 40 de um desses arquivos. Muito obrigado, conselheiro. Doutor Mário Nunes, sobre já a antecipação de voto realizada pelo conselheiro Henrique Santana, como se manifesta? De acordo, relator. Conselho, senhor coordenador. Plenamente de acordo. Doutor Domingos Caruso, como se manifesta a representação fazendária? De acordo. Obrigado. Senhoras e senhores, conferência. Não havendo necessidade de conferência, conselheiro Josimar, como vota? De acordo com o voto do conselheiro relator. Muito obrigado, conselheiro Paulo. Desculpe, de acordo também. Bom. Conselheira Adriane do Carmo. Também de acordo. Obrigado. Então, anunciando aqui o resultado do presente julgamento, foi provido o recurso de direito passivo, deu-se parcial provimento, né, para reformar a sentença singular e julgar parcialmente procedente o auto de infração, o valor de semestre de R$ 10.851,20, conforme termo revisional, e não havendo ser considerado para fim de extinção do crédito tributário, os valores já pagos, a título de exemplo, como consta no termo de pagamento de folhas 40. Seria esse o resultado do presente julgamento.
Senhor coordenador, Pois questão não? de ordem, o valor é de multa, não é de ICMS. Vou corrigir. Formal. Mas, Valor da multa. é multa formal. Obrigado. Então, assim, só para retificando o valor da multa formal, a ordem de 10.851,20. É esse o resultado do julgamento. Agradeço a presença de todos, em especial ao Dr. Mário Nunes e ao Dr. Domingos Caruso, desejando a todos um bom resto de dia e um excelente final de semana. Muito obrigado a todos. Bom fim de semana. Não tendo mais processos julgados, nem ato administrativo interno da Câmara, encerra a presente sessão, convocando a todos para o dia 9/6, a partir das 8h30. A todos um bom final de semana.